Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da professora Daiane de participar aí da reunião do grupo de estudos de vocês esse mês e falar um pouquinho, né, sobre dados na área que eu trabalho, são as redes neurais, tá? Então, uma área da inteligência artificial que depende muito de dados, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e começar a apresentação. Deixa eu desativar rapidinho a minha câmera. Bom, o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre a importância dos dados para o treinamento das redes neurais artificiais. Eu tenho estudado, né, no meu doutorado, as redes neurais artificiais, um tipo delas, né, que são as redes neurais convolucionais, e os dados são essenciais para realizar o treinamento dessas redes, tá bom? Inicialmente, né, para quem não é da área, gostaria aqui de definir rapidamente, né, vou apresentar dois conceitos do que são as redes neurais artificiais. Então, as redes neurais artificiais são modelos computacionais que podem ser inspirados nos mecanismos de aprendizagem do cérebro humano. Então, na área de inteligência artificial, nós normalmente temos diversas técnicas, né, que tendem aí a imitar o comportamento humano de alguma maneira e transferir esse conhecimento para o computador. As redes neurais, elas utilizam, então, de modelos, né, que são inspirados no funcionamento do nosso cérebro, tá? Então, de maneira geral, esses modelos computacionais, eles vão tentar emular, né, a forma como o nosso cérebro resolve os problemas, ou seja, por meio de uma rede de neurônios, né? As redes neurais artificiais, né, atualmente, elas têm sido muito estudadas, né, mas ela é uma técnica já bastante antiga, né? Então a gente vê aí o uso de redes neurais artificiais, a utilização delas aí há mais de 50 anos. Mas hoje, né, como a gente tem aí um poder computacional melhor, então nós tivemos melhorias de hardware, de software, né, elas passaram a ser utilizadas, né, e agora estão em alta com a questão aí dessa grande quantidade de dados aí que temos no Big Data, nessa era que estamos vivendo, elas têm sido muito utilizadas, né? Hoje, as redes neurais artificiais, elas podem ser usadas nos mais diversos ramos, né, e campos, né, de aplicações, né, então a gente pode utilizar aí nas mais diversas áreas, desde a medicina, área como agronegócio, educação, né, e elas são muito utilizadas também para que a gente faça previsões, né, então eu posso utilizá-las para fazer previsão do tempo, para fazer previsões aí de orçamento, previsão de pagamentos, no caso aí, né, de empresas financeiras e tudo mais. Uma outra área onde as redes neurais elas são muito aplicadas é no reconhecimento de padrões, né? Então, quando a gente pensa aí em trabalhar com imagens, por exemplo, né, elas são muito utilizadas. E também em processamento de sinais. A principal, né, a principal propriedade que eu entendo dessa técnica utilizada, né, das redes neurais, é uma capacidade que ela tem de aprender por meio de exemplos, né? Então, a rede, ela aprende assim como nós, né? Muitas vezes aprendemos por meio de exemplos. Então, aí vem a necessidade de termos bastante dados para que a gente realize o treinamento dessas redes, né? Então, vamos pensar, né? Vamos supor que eu estou dando aula de algoritmo para o primeiro módulo do curso de análise e desenvolvimento aqui da Faculdade de Presidente Prudente. Se eu passar uma lista de exercício para o meu aluno e essa lista tem
um exemplo que utilize, né, vamos supor, estrutura de repetição, qual vai ser a probabilidade desse meu aluno aprender? Agora, se eu for, durante as minhas aulas, colocando sempre exemplos de estrutura de repetição, então quanto mais exemplos ele tiver, quanto mais ele treinar isso, melhor vai ser o aprendizado desse aluno. As redes neurais, o aprendizado das redes neurais parte desse princípio, que quanto mais exemplos temos para apresentar à rede, melhor vai ser o resultado final, tá? Normalmente, tá, pessoal, quando eu vou treinar uma rede neural, eu vou ter um conjunto de dados, tá? Nesse conjunto de dados, seja ele dados brutos, né, por exemplo, de uma financeira para eu treinar o meu sistema, sejam imagens, qualquer tipo de dados, eu vou ter que separar esse conjunto de dados em dois subconjuntos. Um conjunto, onde a gente chama de conjunto de treinamento, e um conjunto que a gente vai utilizar para os testes depois que essa rede já foi treinada, né? Então, o que é importante, né, aqui nas redes neurais, a gente fazer, né? Separar muito bem esse conjunto de dados. Então, normalmente a gente usa aí uma taxa de 70% da base de dados, eu vou usar para o meu conjunto de treinamento, né, de 70% a 80%, e o restante dessa base de dados eu vou utilizar para realizar os testes depois que a rede foi treinada. E é importante que esse conjunto de dados, né, por exemplo, essas imagens, elas sejam da maior variedade possível, né? Então, que eu tenha imagens mais variadas possíveis, né? Então, vou dar como exemplo um algoritmo, né? Vamos supor que ele vai fazer o reconhecimento facial, como o algoritmo que o Facebook utiliza, né, para nos marcar em fotos, né? Então, se eu tiver, né, poucas imagens e de repente todas essas imagens minhas são frontais, tipo retrato 3x4, o algoritmo ele vai extrair sempre as mesmas características da minha face, né? Então, o ideal é que eu tenha um conjunto grande de imagens, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter várias imagens minhas e que elas sejam, né, as mais variadas possível. Que eu tenha perfil do lado direito, perfil do lado esquerdo, imagens que não aparecem a minha face inteira, para que, no caso, né, o algoritmo aprenda e possa me reconhecer em imagens distorcidas, por exemplo. Porque se todas as imagens que eu apresentar para o meu algoritmo elas forem frontais, quando eu aparecer no meio de outras pessoas, numa foto, por exemplo, de lado, ou que esse algoritmo me pegue no fundo de uma foto e que uma parte do meu rosto, por exemplo, esteja encoberto, ele não vai conseguir me reconhecer na imagem. Então é importante, né, nesse conjunto de dados, que a gente divida esse conjunto, né, onde a maioria das imagens fiquem para o conjunto de treinamento, o restante dessas imagens vá para o conjunto de testes. As imagens não devem ser duplicadas, tá? Ou seja, as imagens que estão no conjunto de treinamento não devem pertencer ao conjunto de testes, porque se aquela imagem já foi apresentada no conjunto de treinamento para minha rede, fica muito mais fácil para ela reconhecer, para a rede reconhecer essa imagem no conjunto de testes. Então, é uma imagem que ela já conhece. Então, o ideal é que essas imagens não sejam repetidas, tá? Então, não posso repetir. E que elas sejam o mais variado possível, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma base de dados que é muito utilizada, que é a ImageNet, tá? Essa base de imagens, ela foi criada há alguns anos atrás e ela possui cerca de 1,2 milhões de imagens, né? Essas imagens, elas são divididas aí em 1.000 classes, ou seja, 1.000 tipos aí de imagens. Então, tem imagens de avião, de cachorro, de barco, de gatos, né? E ela é uma imagem
que é uma base de imagens que todo ano é utilizada numa competição de reconhecimento de imagens chamada ILSVRC, por ela ser bem grande. Então, nesse conjunto de imagens, né, que é bem grande, né, passa de 1 milhão de imagens, os competidores, eles testam os seus algoritmos em cima dessa base de imagens, tá? Mas aí vocês podem estar me perguntando, né, mas Adriane, nem sempre eu vou conseguir 1 milhão de imagens para testar a minha rede, né? Então, vamos supor que eu estou desenvolvendo, né, um sistema aí que vai reconhecer imagens de tomografia. Aonde eu vou arrumar 1 milhão de imagens de tomografia para testar a minha rede? Então, nem sempre, tá, pessoal? A gente tem um conjunto assim tão grande de imagens para testar a nossa rede. Então, aí, o que, que a gente faz? A gente usa algumas técnicas, tá? Para melhorar, digamos assim, né, as condições de testagem da minha rede. Uma dessas técnicas é uma técnica chamada Data Augmentation, tá? Essa técnica, normalmente, ela vai ser usada para que eu gere novas imagens a partir das imagens que eu já tenho. Então, ou seja, eu vou aumentar a minha base de dados para melhorar o treinamento da minha rede, aplicando aí alguns métodos na minha imagem, né? Para que eu aumente a minha base de dados. Então, vamos supor, eu vou treinar uma rede que vai fazer o reconhecimento facial, tá? E eu só tenho 30 imagens de cada pessoa, tá? Então é muito pouco para a rede aprender e extrair características com apenas 30 imagens. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer um data augmentation, submetendo aí essas minhas imagens a alguns métodos, né? Alguns algoritmos aí que vão fazer o pré-processamento dessas imagens, aplicando filtros, né, girando essas imagens. Então, eu posso fazer modificações aí, como translação, como rotação, modificar essa perspectiva, fazer o achatamento ou alongamento dessas imagens. Tudo isso vai permitir que eu gere novas imagens, aumente a minha base de dados e isso vai melhorar o desempenho da minha rede, né? Então, essa é uma técnica, né, muito comum que nós utilizamos aí quando trabalhamos com imagem em redes neurais artificiais. Porque nem sempre, tá, pessoal? Como eu falei no slide anterior, eu tenho uma base de dados, né, onde eu tenha tantas imagens, né? Então, outra coisa importante, tá, pessoal, né, que a gente vai ver agora, né? Então, em relação ao treinamento de redes neurais, né? Então, o volume de dados é importante, né? Então, se eu não tiver dados, eu não tenho como usar redes neurais, né? Então, eu posso até utilizar uma outra técnica aí de inteligência artificial, posso tentar resolver o meu problema com lógica fuzzy, com algoritmo genético, algum outro tipo de técnica. Mas se eu não tiver dados, né, eu não consigo treinar a minha rede. Então, às vezes, eu não tenho dados, então eu vou ter que fazer um sistema onde eu vou consultar o especialista, né, e fazer aí, como por exemplo na lógica fuzzy, fazer a minha modelagem baseada na experiência desse especialista, tá? Outra coisa muito importante, né, no treinamento dos dados das redes neurais, esses dados, eles devem ser o mais heterogêneo possível. Como eu falei, se eu vou fazer um treinamento para fazer uma classificação, né, usando detecção de face, essas imagens, né, ela não pode ser apenas frontal, né, senão o algoritmo não vai aprender as características, né. Um outro exemplo, a gente viu na imagem do slide anterior, um gatinho. Se eu treinar a minha rede com todos os gatos, por exemplo, deitados em cima de um sofá, a minha rede ela pode pensar que o sofá ela faz parte do gato, né? E aí, se eu tiver um gato andando na rua, pode ser que a minha rede não reconheça é,
essa imagem aí como de um gato. Então, esses dados, eles devem ser o mais heterogêneos possíveis, né? E outra coisa que é muito importante é a gente fazer esse pré-processamento dos dados, né? Então, separar, né, nesses conjuntos, verificar, né, se eu tenho imagens suficientes para treinar minha rede, se eu não tiver essa quantidade de imagens, utilizar técnicas, né, para que eu possa aumentar essa minha base de dados, para que eu consiga aí, no caso das redes neurais, né, uma taxa de classificação aceitável, ou seja, que eu consiga classificar corretamente aí as minhas imagens da melhor maneira possível, né? Outra coisa, tá, pessoal, que eu gostaria de colocar aqui é que em relação aos dados heterogêneos, né? Então, muitos algoritmos, eles são treinados em bases de dados, né? Que você tem muitos dados que são repetitivos, né? Isso influi no resultado da rede, né? Então, a gente teve alguns exemplos aí de algoritmos de redes neurais, né, que são treinados aí com imagens humanas e não se colocaram nas bases de imagens pessoas negras ou pessoas asiáticas. E aí, quando você apresenta uma pessoa com características diferentes, ele tem dificuldade de reconhecer. Por quê? Porque os traços são um pouco diferentes, né? Então, eu tenho que prestar bastante atenção nisso, né? Então, eu sempre que eu vou, né, converso a respeito de redes neurais, eu sempre bato nessa tecla. O volume de dados, ele é importante, mas eles serem heterogêneos é mais importante ainda, porque senão eu vou ter uma rede, vou fazer um treinamento que vai ser, digamos assim, viciado, né? Então, eu posso, né, somos nós que treinamos as redes, né? As redes, elas são o computador que classifica, é o algoritmo que classifica, mas quem vai fazer o treinamento da rede sou eu. Então eu tenho que pensar muito bem, né? Eu tenho que analisar muito bem essa minha base de dados para que eu crie uma rede neural que ela realmente, né, apresente aí os resultados para melhor resolução do problema possível, tá? Que esses dados não sejam, como a gente fala, que eles não sejam viciados e que eles tendam para onde eles, né, que eles não sejam tendenciosos, vamos pensar assim, né? Como eu falei, se eu criar um algoritmo de reconhecimento facial, aonde eu treino apenas vamos supor, com determinado tipo de pessoas, ou então, por exemplo, eu vou colocar só mulher, né? Então, é muito mais difícil depois para a rede reconhecer um homem. Então, esses dados têm que ser o mais heterogêneo possível, tá bom? Então, eu agradeço aí a oportunidade de participar desse ciclo de estudos de vocês, né? Fiquei muito feliz com o convite, gostaria de agradecer novamente a professora Daiane, o professor Ricardo, né? E agora me coloco à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada.